Nos evangelhos, há algo que quase ninguém percebe. Antes de cada milagre, antes de cada cura, antes até de falar com as multidões, Jesus se retirava para o silêncio. Ele se afastava das cidades, buscava montes e desertos e ali descansava. Mas esse descanso não era apenas sono, era um tipo de sono consciente, um estado que os antigos chamavam de sono dos justos. Essa expressão aparece em tradições muito mais antigas que o próprio cristianismo. Entre os essênios, comunidade mística que vivia próxima ao Mar Morto e que muitos estudiosos acreditam ter influenciado profundamente Jesus, havia o costume de praticar um repouso sagrado, em que o corpo adormecia enquanto o espírito permanecia desperto. Eles acreditavam que nesse estado o homem se aproximava de Deus, porque cessavam os ruídos da mente e o coração se tornava um espelho puro do espírito. Para os essênios, dormir como os justos era uma forma de comunhão divina. Não significava simplesmente deitar e fechar os olhos, mas sim entrar em harmonia com o sopro da criação, com a mesma energia que move o universo. Era um sono diferente, lúcido, profundo e desperto ao mesmo tempo. Um sono que não entorpecia, mas iluminava. Quando Jesus dizia, Lázaro não está morto, mas dorme, ele falava de algo muito além do descanso físico. Era uma pista para quem tivesse ouvidos para ouvir. O sono era um símbolo da transição entre dois mundos, o visível e o invisível, a carne e o espírito, a morte e a vida. Para os antigos mestres, a consciência nunca dorme, ela apenas muda de plano. Enquanto o corpo repousa, o espírito viaja, aprende, cura e renova a energia vital. Por isso, para os justos, aqueles que vivem em pureza de intenção e coração, o sono era um templo de regeneração espiritual, uma oficina de milagres silenciosos. Os evangelhos descrevem Jesus despertando antes do amanhecer, após noites de recolhimento, irradiando força, compaixão e sabedoria. Era como se, durante o sono, ele mergulhasse no oceano divino e retornasse cheio de poder. E, de certo modo, era exatamente isso. Os textos apócrifos e os manuscritos do Mar Morto revelam fragmentos dessa prática. Os essênios acreditavam que, durante o sono, o corpo se alinha com o ritmo do cosmos. Cada respiração, cada batida do coração, se torna parte da sinfonia universal. E se o homem consegue manter a consciência nesse ponto, ele pode perceber o espírito em ação dentro de si. Eles chamavam esse estado de vigília na luz. Era alcançado por meio da purificação do corpo, da respiração ritmada e da oração silenciosa. O praticante deitava-se com o coração voltado para o alto, e sua última intenção antes do sono era se unir à consciência divina. Ao despertar, ele trazia lembranças, intuições, curas e respostas que vinham de uma dimensão mais elevada. Essas tradições não se perderam por acaso, foram ocultadas, reinterpretadas e, em muitos casos, apagadas pela doutrina literalista que se formou séculos depois. Mas Jesus, como iniciado entre esses mestres, manteve vivo o segredo. Ele dormia como os justos, não para fugir do mundo, mas para recriá-lo a partir da luz interior. Quando ele dizia, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, essa frase carregava um sentido místico. O trabalho do pai é a criação constante, o fluxo ininterrupto da energia divina. Jesus, ao se unir a esse fluxo mesmo durante o repouso, participava da criação consciente. Seu corpo descansava, mas o espírito continuava a atuar. É por isso que, após essas noites de recolhimento, ele despertava capaz de multiplicar pães, acalmar tempestades ou curar enfermos. Não eram milagres no sentido sobrenatural, mas resultados naturais da consciência desperta em perfeita harmonia com a fonte. Nesse estado de sono desperto, a mente humana deixa de resistir, as dúvidas cessam, a fé deixa de ser crença e se torna experiência direta. O que era impossível para a mente desperta, torna-se possível para o espírito que sonha acordado. Os antigos diziam que o sono é o irmão gêmeo da morte, mas também o portal para o renascimento. Durante o sono dos justos, a alma visita reinos de luz, purifica-se e retorna ao corpo trazendo a vibração do amor divino. Essa era a verdadeira função do repouso espiritual. Recarregar não apenas o corpo, mas o campo energético. O Ruach,
o sopro sagrado. Quando Jesus despertava, irradiava essa força. As pessoas o tocavam e eram curadas, não por magia, mas pela ressonância da energia que ele carregava. Cada milagre começava, na verdade, com um ato de entrega silenciosa, com um mergulho no mistério do sono. Ali, o eu humano morria por algumas horas e o eu divino assumia o comando. E desse ponto, nasciam as obras que o mundo chamava de milagres. Hoje vivemos na era da insônia espiritual. Dormimos cansados, acordamos ansiosos e raramente silenciamos o coração. Mas o ensinamento de Jesus permanece. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é apenas um convite emocional, é um chamado à prática do sono consciente, a aprender a repousar na presença divina, a deixar que o espírito trabalhe enquanto o ego adormece. Dormir como os justos é um ato de fé profunda. É confiar que a vida se renova mesmo quando deixamos o controle. É permitir que Deus sonhe através de nós. E talvez seja por isso que os antigos diziam: enquanto o justo dorme, o mundo se cura, pois é nesse silêncio, entre o último suspiro da noite e o primeiro raio de sol, que o divino toca o humano e o milagre começa a se formar. Todos nós conhecemos aquele instante misterioso entre o sono e a vigília, quando o corpo está prestes a adormecer, mas a mente ainda flutua. É um momento em que as fronteiras entre o real e o imaginário se desfazem, em que imagens, sons e sensações surgem do nada, e por um breve segundo, o impossível parece natural. A ciência chama esse estado de hipnagógico, mas os antigos mestres o chamavam de limiar do espírito, o ponto onde o humano toca o divino. Jesus compreendia esse estado como ninguém. Quando os evangelhos relatam que ele dormia no barco durante a tempestade, não descrevem apenas um repouso físico. Aquilo era símbolo. Jesus estava em total equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. Enquanto o mar rugia, ele permanecia no centro da calma. Sua consciência estava desperta em meio ao sono, o mesmo estado que lhe permitia comandar os ventos e as águas apenas com a palavra. O estado entre o sono e o despertar é uma porta invisível. De um lado, o mundo material, do outro, o mundo espiritual. Quem aprende a cruzá-la sem perder a consciência, descobre um poder que está além da lógica, o poder de moldar a realidade através da vibração do pensamento. Os essênios e místicos do deserto chamavam esse instante de o respiro de Deus. Diziam que o universo se abre nesse momento e que o coração humano, se estiver em silêncio, pode escutar o som da criação. É como se o tempo parasse. O corpo relaxa completamente, mas a consciência permanece desperta, observando o mistério da existência. Nesse estado, a alma não está limitada pelas leis do espaço e da matéria. Ela viaja, aprende e se reconecta à sua origem. É aqui que surgem as visões dos profetas, as revelações dos santos e as inspirações dos gênios. É nesse intervalo sagrado que Jesus acessava o campo de luz, aquilo que hoje a física chama de campo quântico e que os antigos conheciam como a mente divina. A ciência moderna começa a tocar o que os místicos sabiam há milênios. Nesse estado liminar, o cérebro entra em ondas alfa e teta, frequências associadas à cura, à criatividade e à intuição profunda. É o mesmo estado atingido em meditações profundas, nas orações sinceras e nas experiências de êxtase espiritual. Quando Jesus dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: move-te daqui para acolá, e ela se moverá. Ele falava exatamente desse poder interior, o poder de um pensamento puro, sustentado pela consciência, desperta entre o sono e o despertar. Nesse ponto, a mente racional se cala. Não há medo, dúvida ou resistência. O pensamento é um com a vontade divina, e a realidade responde como um espelho. É nesse estado que o curador sente a energia se mover, que o místico ouve a voz do Espírito e que Jesus manifestava os chamados milagres. Imagine o mar da Galileia em meio a uma tempestade. Relâmpagos, ondas, gritos dos discípulos. Jesus, no entanto, dorme serenamente. Eles o acordam desesperados e ele apenas se levanta e diz: acalma-te, vento, silencia-te, mar, e tudo se faz paz. Para o olhar comum, é um milagre inexplicável. Mas, espiritualmente,
É a metáfora perfeita do domínio da consciência desperta sobre a matéria. Enquanto todos estavam presos ao medo, a mente agitada, Jesus permanecia no ponto exato entre o sono e o despertar, onde o espírito observa sem se perturbar. Dali, a ordem divina flui naturalmente. A tempestade obedece, porque a tempestade está dentro do homem, e o homem desperto é senhor dela. Esse é o segredo do estado hipnagógico. O mundo exterior apenas reflete o estado interior. Quem encontra calma dentro de si, acalma o mundo à sua volta. Os antigos iniciados treinavam para permanecer conscientes nesse limiar. Antes de dormir, concentravam-se no coração e respiravam profundamente até que o corpo se tornasse leve. Visualizavam a luz divina preenchendo cada célula, e quando o sono chegava, mantinham uma centelha de atenção viva, o vigiai e orai, que Jesus tanto ensinava. Esse exercício, quando praticado com disciplina, transformava o ser humano. Ao despertar, o iniciado trazia a clareza de quem havia tocado o infinito. As respostas que buscava vinham com simplicidade. A cura fluía espontaneamente, e a fé deixava de ser teoria. Tornava-se experiência direta do poder divino. Jesus não apenas falava sobre esse estado, ele vivia dentro dele. Enquanto os outros oscilavam entre o medo e a fé, entre a dúvida e a esperança, ele permanecia na fronteira, acordado o suficiente para agir, mas adormecido o bastante para ouvir o Espírito. A maior parte da humanidade vive presa entre dois extremos, ou totalmente desperta no caos do mundo, ou totalmente adormecida na inconsciência. Mas o verdadeiro despertar está nesse ponto intermediário, onde a mente se rende e o espírito assume. O estado entre o sono e o despertar é o santuário oculto da alma. É ali que os milagres começam a ser moldados, e não porque alguém interfere na realidade, mas porque a consciência se harmoniza com ela. Jesus chamava esse lugar de Reino dos Céus dentro de vós. Os essênios o chamavam de terceiro olho do coração. Os hindus, de Turiya, o quarto estado de consciência. Todos falavam da mesma experiência. Um silêncio absoluto onde o homem se torna um com Deus. Hoje esquecemos como habitar esse espaço. Vivemos acelerados, dormimos esgotados e raramente atravessamos a fronteira entre o corpo e a alma. Mas o segredo não se perdeu. Ele está dentro de nós, aguardando o reencontro. Quando deitamos à noite, há um instante em que podemos sentir o véu se abrindo. Se nesse momento respirarmos fundo, silenciarmos os pensamentos e afirmarmos: eu sou um com a luz que tudo cria, abrimos a mesma porta que Jesus atravessava para realizar seus milagres. Não se trata de religião, mas de consciência. O estado entre o sono e o despertar é o altar mais puro do universo, onde o espírito fala e o mundo escuta. Entre o último pensamento e o primeiro sonho, há um espaço sagrado. Ali o divino sussurra, e quem aprende a escutar, descobre o poder de transformar tudo em luz. Antes de cada palavra, antes de cada gesto, Jesus respirava. Pode parecer simples, mas nos textos sagrados, nada é por acaso. A respiração era para ele mais do que uma necessidade física. Era uma oração viva. Cada inspiração era um chamado à presença do Pai, e cada expiração um ato de entrega. Era assim que ele acessava o estado em que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o sopro sagrado, se manifestava plenamente dentro dele. Os antigos sabiam, o sopro é o elo entre o corpo e a alma. É o primeiro ato quando nascemos, e o último quando partimos. Entre um e outro está toda a experiência da vida. E foi por isso que Jesus, ao ensinar seus discípulos, disse: o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Ele falava da respiração divina, o fluxo invisível que move toda a criação. Entre os essênios a respiração era sagrada. Eles acreditavam que o ar não era apenas matéria, mas a substância da consciência universal. Ao inspirar, o homem recebia luz. Ao expirar, devolvia ao mundo a vibração do que era. Assim, cada respiração se tornava um ciclo de comunhão com o todo. Nas manhãs, antes do nascer do sol, os essênios praticavam uma forma de meditação silenciosa. Sentavam-se voltados para o oriente e deixavam o ar mover-se sem esforço. Inspiravam o sopro da vida,
visualizando a energia divina descendo do céu até o coração. Depois, expiravam a escuridão, o medo e as impurezas. Essa prática, chamada respiração do Espírito, purificava o corpo, acalmava a mente e despertava o campo luminoso ao redor do coração. Jesus cresceu nesse ambiente. Aprendeu com esses mestres que o ar é uma ponte entre o visível e o invisível. E quando começou a ensinar por conta própria, transformou esse conhecimento em um caminho ainda mais elevado, o da consciência crística, onde o sopro humano e o sopro divino se tornam um só. Mas há algo que poucos entendem. A respiração é a porta e o silêncio é o templo. Nos evangelhos, é dito repetidas vezes que Jesus se retirava para lugares desertos e ali orava. Mas sua oração não era feita de palavras, era feita de silêncio. No deserto, entre as pedras e o vento, Jesus se sentava e silenciava completamente o pensamento. Ele não pedia, não suplicava, não argumentava com o céu, apenas ouvia, e nesse ouvir, o Espírito falava. Era nesse espaço interno de quietude que ele recebia instruções, visões e força para cumprir o que chamava de vontade do Pai. O silêncio para Jesus não era ausência de som, era presença total. Era o instante em que o ego se dissolvia e o divino se manifestava. Nesse estado, não havia separação entre quem respirava e o próprio ar, entre o homem e Deus, entre o eu sou e o tudo é. Os textos gnósticos e cabalísticos falam de um som primordial, o Logos, a palavra divina, que deu origem ao universo. Mas essa palavra não é feita de sílabas, é uma vibração, e essa vibração é sustentada pela respiração. Assim, quando Jesus inspirava em silêncio, ele estava literalmente sintonizando-se com o som da criação. Há registros em antigas escolas místicas de que Jesus usava a respiração rítmica para alterar seu estado de consciência. Inspirava profundamente pelo nariz, retinha o ar por alguns segundos e exalava lentamente pela boca, pronunciando mentalmente o nome sagrado de Deus, Yahweh, não como uma palavra, mas como um fluxo de som. Cada respiração tornava-se um ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. E foi exatamente isso que ele ensinou aos apóstolos quando soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Não era apenas um gesto simbólico, era o ato de transmitir o conhecimento do sopro consciente, o poder de invocar a presença divina através da respiração. No silêncio e na respiração, algo extraordinário acontece. O coração e a mente entram em coerência. O corpo vibra em uma frequência de harmonia e o campo energético se expande. Hoje a ciência chama isso de estado de coerência cardíaca, uma sinfonia entre o sistema nervoso e o coração que gera cura, clareza e paz. Mas, espiritualmente, esse estado é o que Jesus chamava de reino de Deus dentro de vós. Nessa frequência, as palavras perdem poder, porque o ser inteiro se torna oração. É o momento em que a fé deixa de ser crença e se torna vibração real, a mesma vibração que cura, que abençoa, que move montanhas. Jesus não precisava gritar para fazer um milagre. Bastava respirar. Bastava entrar nesse silêncio profundo, onde a energia divina flui livremente. De lá, tudo se transformava. Ele era o canal puro da consciência universal, o Cristo interior plenamente desperto. Hoje, poucos lembram desse ensinamento. Fomos ensinados a orar com palavras, mas esquecemos de respirar com presença. Fomos ensinados a pedir, mas esquecemos de ouvir o silêncio. No entanto, o caminho que Jesus mostrou é simples, direto e está ao alcance de todos. Antes de dormir, sente-se e respire. Não force. Apenas sinta o ar entrar e sair, como o vai e vem do mar. Com cada inspiração, diga mentalmente: eu recebo a vida divina. Com cada expiração, eu me entrego à vontade do Espírito. Aos poucos, o corpo relaxa, a mente silencia e algo desperta. Uma presença sutil, luminosa, que sempre esteve aí. Esse é o início da consciência crística, um estado onde não há esforço, nem medo, nem busca. Apenas a certeza silenciosa de que tudo o que existe respira o mesmo sopro. Respira, sente o ar que te envolve
Ele é o mesmo que move as estrelas. No silêncio entre uma inspiração e outra, o universo fala contigo. E quem aprende a ouvir esse som invisível, descobre que o milagre nunca esteve fora, mas dentro de cada respiração. Dormir é um ato tão comum que raramente o consideramos sagrado. Fechamos os olhos, deixamos o corpo repousar e nos entregamos ao esquecimento noturno. Mas para Jesus e para os mestres espirituais que compreendiam o mistério do sono, esse momento não era um simples desligar da consciência. Era o instante mais poderoso do dia, um portal para o invisível, onde a alma podia dialogar diretamente com o divino. Essa era a técnica secreta: dormir consciente. Quando os evangelhos relatam que Jesus passava a noite em oração, isso não significa apenas que ele rezava como um homem comum. Ele adentrava, por meio da respiração e da entrega total, um estado de sono consciente, uma transição entre a vigília e o sonho em que a mente silencia e o espírito desperta. É nesse ponto, segundo os antigos textos herméticos e essênios, que o véu entre os mundos se torna mais fino, permitindo o contato direto com a inteligência divina. Dormir consciente não é apenas permanecer acordado dentro de um sonho, é aprender a adormecer com a alma desperta. É um treinamento de entrega, presença e fé. Os mestres chamavam isso de vigília interior. O corpo repousa, mas a luz da consciência permanece acesa. Jesus sabia que esse estado de união entre o descanso e a lucidez era capaz de curar, transformar e até alterar a realidade material. Porque, nesse nível de consciência, a energia responde diretamente ao pensamento puro e à vibração do coração. Os antigos essênios praticavam um ritual noturno, inspirado em ensinamentos que, mais tarde, seriam ecoados nos evangelhos. Antes de dormir, purificavam o corpo com água, silenciavam o pensamento com respirações lentas e profundas, e então pronunciavam um versículo sagrado, que servia como senha vibratória para o plano espiritual. Esse som, entoado em tom baixo e compassado, induzia a mente ao estado teta, o mesmo estado que hoje a ciência associa à meditação profunda e à cura celular. Jesus, conhecendo essa sabedoria, utilizava o sono como laboratório espiritual. Ele ensinava de forma velada que cada ser humano podia fazer o mesmo, bastava aprender a entregar-se sem medo. O sono dos justos, como vimos, era o prelúdio dessa prática, uma imersão consciente na presença divina. O verdadeiro milagre, portanto, não acontecia nos gestos exteriores, mas na capacidade de manter a alma desperta no interior do descanso. Imagine um instante em que você se deita. Normalmente, a mente ainda carrega o peso das preocupações, as memórias do dia e o ruído do mundo. Mas se, nesse momento, você aprender a desacelerar a respiração, relaxar cada músculo e observar o fluxo dos pensamentos sem se prender a eles, algo começa a mudar. Há um ponto sutil, quase imperceptível, em que você sente que está caindo no sono. É nesse ponto que a técnica começa. Em vez de se perder, você mantém uma centelha de consciência ativa. Sente o corpo adormecer, mas mantém a mente repousada em silêncio. Alguns mestres recomendavam visualizar uma chama ou uma estrela no centro da testa, símbolo da luz interior, e simplesmente observá-la até que o sono se instaure. Quando isso acontece, a consciência se desloca do corpo físico para o corpo de luz, e a pessoa desperta em outro nível de realidade, o plano sutil onde os pensamentos se tornam formas e as emoções, energia viva. É desse estado que Jesus operava seus milagres. Ele compreendia que o universo é maleável quando a mente humana alcança a vibração do espírito puro. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis, dizia ele. E o segredo está em crer de forma total, sem a interferência do medo ou da dúvida. Essa fé absoluta só é possível quando a consciência está imersa no silêncio profundo do sono consciente, onde o ego dorme e o ser divino desperta. Essa técnica, descrita em fragmentos de textos apócrifos e paralelos com tradições orientais, não era apenas simbólica. Era um treinamento de autodomínio. Os discípulos mais próximos de Jesus, como João, que repousava no peito do Mestre, aprenderam a aquietar o coração e escutar o silêncio, até sentirem o limiar entre os mundos. Ali, o corpo adormecido se torna um templo, e a alma,
uma antena de luz. Curiosamente, os estudos modernos sobre o estado hipnagógico, aquele momento entre o sono e o despertar, confirmam que esse espaço é fértil para a criatividade, a intuição e até experiências espirituais profundas. Thomas Edison, Nikola Tesla e Salvador Dalí utilizavam técnicas semelhantes para acessar ideias e visões durante esse estado. Mas, enquanto eles o exploravam de forma mental, Jesus o vivia como um sacramento, o reencontro com o Espírito Santo dentro de si. Dormir consciente é, portanto, uma prática de retorno. É o caminho de volta à fonte. Cada noite, temos a chance de morrer simbolicamente e renascer com mais luz. Mas o segredo é não adormecer de verdade, e sim permanecer acordado no coração. É o vigiai e orai de Cristo, não como um conselho moral, mas como uma instrução técnica, para que, ao dormir, o discípulo não se perca nos labirintos da mente, mas ascenda aos jardins do Espírito. Os textos gnósticos dizem que aquele que domina o sono consciente já não morre, porque aprendeu a transitar entre os mundos sem perder a consciência. E talvez seja esse o verdadeiro significado da frase de Jesus: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não falava de ressurreição física, mas da capacidade de permanecer desperto mesmo no sono, mesmo na morte, porque quem dorme em Deus desperta na eternidade. No próximo capítulo, mergulharemos nas visões do silêncio, os relatos dos antigos que, ao dominar essa técnica, encontraram anjos, mestres e curas profundas durante o sono consciente, e como essa sabedoria pode transformar também o modo como vivemos e sonhamos hoje. Poucas frases de Jesus foram tão repetidas e, ao mesmo tempo, tão mal compreendidas quanto vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por séculos, ela foi interpretada como um simples alerta moral, uma exortação à prudência e à piedade. Mas por trás dessas palavras, escondia-se uma das instruções espirituais mais profundas que o Mestre deixou à humanidade. Vigiar e orar não eram apenas atitudes religiosas. Eram as duas colunas de uma ciência interior, o método que unia a consciência desperta ao poder criador do espírito. Jesus não falava para que os discípulos ficassem acordados fisicamente. Ele falava de permanecer acordado espiritualmente, mesmo enquanto o corpo dorme. Vigiar significava manter a chama da consciência acesa, mesmo nas sombras do inconsciente. Era a prática do sono consciente, do sono dos justos, que ele próprio vivia. E orar não era repetir palavras, mas vibrar em sintonia com o divino, respirar o nome de Deus, até que não houvesse separação entre quem ora e aquele a quem se dirige. Nas comunidades essênias e gnósticas, vigiar era sinônimo de permanecer atento ao movimento interior da mente. O discípulo era treinado para observar os pensamentos sem se identificar com eles, até alcançar o silêncio puro, o estado de lucidez contínua. Orar, por outro lado, era manter a alma voltada à luz em comunhão constante com o Espírito. Quando essas duas práticas se uniam, vigilância e oração, o ser humano passava a viver desperto em dois mundos, consciente no físico e no espiritual. É nesse contexto que a frase vigiai e orai revela sua verdadeira grandeza. Ela é, na verdade, um código, uma senha iniciática para quem busca permanecer desperto dentro do sono, lúcido dentro da ilusão. Jesus não queria seguidores distraídos, mas seres conscientes, capazes de se lembrar de sua origem divina, mesmo em meio às trevas do mundo. Ele sabia que o perigo não era apenas o pecado moral, mas o esquecimento espiritual. A verdadeira tentação era adormecer na inconsciência, perder-se nas ilusões da matéria e esquecer-se da própria luz interior. Quando Jesus dizia vigiai, ele falava como um mestre do despertar. Em cada parábola sobre servos e senhores que voltam inesperadamente, há um simbolismo oculto. O Senhor é o Espírito e o servo é a consciência humana. O Senhor vem durante a noite, no sono, no esquecimento, na inconsciência, e só encontra preparado aquele que mantém a lâmpada acesa. Bem-aventurados os servos que o Senhor, quando vier, achar vigiando. É o chamado para o estado de lucidez permanente, o mesmo estado que ele chamava de reino dos céus. Orar, então, torna-se o complemento dessa vigília. É o fio que liga a alma à fonte.
não é súplica, mas comunhão. Jesus ensinava uma oração viva, silenciosa, que não dependia de templos nem de palavras. Quando dizia, entra em teu quarto e ora em secreto, ele se referia ao templo interior, o espaço sagrado dentro do coração e da mente. É ali que o verdadeiro diálogo com o divino acontece, não entre palavras, mas entre frequências de amor e entrega. A combinação dessas duas chaves, vigilância e oração, formava o coração da técnica oculta de Jesus. Vigiar era manter-se consciente, orar, manter-se conectado. Uma sem a outra é incompleta. A vigilância sem oração se torna tensão, e a oração sem vigilância se transforma em sonho. Somente juntas, elas abrem o caminho para o despertar total. Nos evangelhos, essa instrução aparece de maneira simbólica no jardim do Getsêmani. Jesus pede aos discípulos que vigiem com ele enquanto se prepara para a crucificação, mas eles adormecem 3 vezes. Esse episódio é muito mais do que um fato histórico, é uma alegoria da humanidade. Enquanto o Cristo interior sofre, buscando elevar-se, a mente humana dorme. Poucos permanecem conscientes diante da dor e do mistério, e Jesus, sozinho, ora, mostrando que a verdadeira vigília é interior e que a verdadeira oração é a entrega total à vontade divina. Curiosamente, tradições orientais como o budismo e o hinduísmo falam da mesma prática com outras palavras. No budismo, é a atenção plena, sati, e no yoga é o estado de turiya, o quarto estado da consciência, onde o ser permanece desperto mesmo durante o sono. Essa semelhança revela algo impressionante. A sabedoria de Jesus não estava isolada, mas fazia parte de uma ciência universal da consciência, presente em todas as tradições místicas. A Igreja institucional, com o tempo, esqueceu esse ensinamento. Vigiar e orar virou uma frase moral, uma recomendação piedosa. Mas os mestres silenciosos, os místicos e os gnósticos, preservaram o sentido original, permanecer desperto no mundo dos sonhos e em comunhão com o espírito no mundo da matéria. É isso que transforma a oração em energia viva, capaz de curar, criar e libertar. Hoje, quando a humanidade vive distraída e fragmentada, o chamado de Jesus ecoa com uma urgência nova. Vigiar é observar-se, perceber quando o medo toma conta, quando a mente se perde. Orar é reconectar-se à presença, ao amor que vibra dentro do peito. Juntas, essas práticas tornam-se uma técnica simples e profunda de despertar espiritual, a mesma que o Mestre usava para manter-se unido ao Pai em cada instante. O verdadeiro milagre, afinal, não está em caminhar sobre as águas ou curar com as mãos. Está em não adormecer dentro da ilusão. O milagre é manter a consciência viva, mesmo no sono, mesmo na dor, mesmo na morte. Esse é o legado esquecido de Jesus, o chamado para despertar da inconsciência e habitar o reino aqui e agora, de olhos abertos, em plena vigília da alma. E talvez o sentido oculto de toda a sua mensagem possa ser resumido assim: vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o Filho do Homem. Não se trata de esperar um evento no tempo, mas de reconhecer o Cristo que surge no silêncio da mente desperta, dentro de nós, a cada instante em que escolhemos permanecer conscientes. Durante séculos, a humanidade leu as palavras de Jesus como se fossem apenas histórias do passado, lições morais, parábolas sobre fé e compaixão. Mas à medida que olhamos mais fundo, percebemos que cada uma de suas instruções contém uma ciência espiritual prática, destinada não apenas aos apóstolos, mas a todos nós. O vigiai e orai, o sono dos justos, o entrar no reino de Deus, nada disso se refere apenas à religião, e sim à consciência. Jesus não veio fundar uma crença, mas despertar uma nova forma de perceber a realidade. E entender isso hoje é compreender que os milagres que ele realizou não eram exceções, mas demonstrações do que todo ser humano é capaz de manifestar quando desperta seu potencial divino. Vivemos numa era em que a distração se tornou a norma. Nossas mentes estão presas em ciclos de ansiedade, estímulo e exaustão. E o sono, que poderia ser um portal de regeneração espiritual, tornou-se apenas mais um refúgio inconsciente. É nesse contexto que a mensagem oculta de Jesus ganha novo poder.
o chamado para despertar. Desperta, tu que dormes, dizia ele, e essa frase nunca foi tão urgente quanto agora. O sono de que ele falava não era apenas o físico, mas o estado de adormecimento da alma, a condição em que vivemos desconectados de nós mesmos, da natureza e do divino. Ao compreender a técnica do sono consciente, começamos a enxergar o que ele realmente queria dizer, que o reino dos céus é um estado de consciência, não um lugar distante. Quando aprendemos a adormecer com o coração desperto, começamos a reprogramar nossas vibrações. O medo se dissolve, a mente se acalma e a energia vital flui novamente. É como se uma parte esquecida de nós, o Cristo interior, começasse a respirar depois de séculos de silêncio. Na prática, isso significa que cada noite pode se tornar um templo. Antes de dormir, em vez de se entregar ao cansaço mecânico, podemos criar um pequeno ritual, respirar profundamente, aquietar a mente, observar os pensamentos como nuvens e entregar o corpo à fonte com consciência. Ao fazer isso, damos um passo em direção à mesma ciência que Jesus vivia, a comunhão contínua com o Espírito. Nesse estado, o sono não é fuga, mas retorno, não é esquecimento, mas lembrança. O mundo moderno tenta nos convencer de que milagres não existem, de que tudo é matéria, acaso e biologia. Mas essa crença é, por si só, o maior obstáculo à transformação. Os milagres não cessaram, nós é que adormecemos demais para percebê-los. Eles continuam acontecendo, em cada respiração, em cada cura, em cada sincronicidade sutil. A técnica que Jesus revelou não é sobre produzir milagres, mas sobre ver o milagre constante da vida, despertar a consciência para o fato de que tudo está interligado. A neurociência hoje comprova algo que os antigos já sabiam. O cérebro e o coração entram em profunda harmonia durante os estados meditativos e de sono consciente. Ondas teta e delta ativam processos de cura, regeneração e criatividade. Quando alinhamos nossa intenção espiritual a esses estados, algo extraordinário acontece. Começamos a co-criar conscientemente com o universo. Jesus chamava isso de fé. A ciência moderna o chama de coerência. O nome pouco importa. A essência é a mesma. Um estado de unidade vibracional entre o humano e o divino. Trazer esse ensinamento para a vida cotidiana é, na verdade, um ato de coragem. É escolher estar presente num mundo que vive distraído. É observar, em vez de reagir. É respirar em vez de temer. É orar, não com palavras, mas com presença. O vigiai e orai se torna então um estilo de vida, uma prática contínua de consciência. Quando vigiamos nossos pensamentos e oramos em silêncio, estamos reconstruindo dentro de nós o templo que o tempo esqueceu. E aqui está a verdade mais profunda. Cada vez que alguém desperta, o mundo inteiro muda. Cada ser que aprende a dormir consciente, a vigiar e orar, acende uma pequena luz no campo coletivo da humanidade. Jesus compreendia isso. Por isso dizia, vós sois a luz do mundo. Ele sabia que um dia muitos compreenderiam o segredo, que o Cristo não está fora, nem no passado, mas em cada um que escolhe viver desperto. Hoje, mais do que nunca, essa sabedoria se torna um chamado à prática. O verdadeiro discípulo não é aquele que repete as palavras do Mestre, mas aquele que as encarna. O caminho não está em seguir dogmas, mas em aprender a permanecer consciente, em meio ao caos, ao sono, à vida comum. Cada momento de lucidez, cada ato de amor, cada respiração consciente é uma oração viva. Se Jesus estivesse entre nós agora, talvez dissesse o mesmo de outro modo. Acordem, o milagre está acontecendo neste instante. Porque o que ele ensinou no fundo era sobre isso. Sobre viver em tal estado de presença que o divino se torna visível até nas coisas mais simples, no olhar de um estranho, na brisa da noite, na quietude entre dois pensamentos. O que isso significa para nós hoje é simples e grandioso ao mesmo tempo, que o caminho dos milagres ainda está aberto, que a técnica oculta do sono consciente não pertence ao passado, mas ao futuro da nossa espécie, que cada ser humano pode, se desejar, transformar seu descanso em um ato de ascensão, e que vigiar e orar é, no fundo, o lembrete de que jamais estamos separados da fonte, apenas adormecidos, e quando finalmente despertamos,
percebemos: o reino de Deus sempre esteve aqui, sempre dentro de nós,